Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês também estejam bem. E hoje vamos dar continuidade, né, em relação às correções da segunda avaliação da disciplina de farmacoepidemiologia. Então espero que você desde já tenha tirado uma nota boa e tenha acertado o máximo de questões. E se por um acaso a questão que eu esteja falando não esteja contida na sua prova, não se preocupe, pois a gente faz banco de dados, né? E aí essas questões elas são sorteadas. Então, possa ser que não estejam para você, né, uma questão, mas para o seu colega esteja. Então, não se preocupe que todas as questões que estarão na sua prova vão ser comentadas e vice-versa. Então, vamos lá. Então, uma das questões, vai ter questão que vai estar enumerada aqui, mas desconsiderem porque como o programa faz sorteio, então pode ser variado, certo? Então, essa questão falava sobre a atuação do profissional farmacêutico dentro do âmbito da pesquisa em relação a problemas relacionados com medicamentos. E aí eu pedi para vocês analisarem e assinalarem a alternativa correta. Então, qual dessas alternativas estariam corretas em relação à atuação do profissional dentro do âmbito da pesquisa dos PRMs? Então, se você marcou a letra C, você acertou, pois a atividade do farmacêutico na farmacoterapia dos pacientes consiste em identificar, prevenir e resolver os resultados negativos associados à medicação e suas causas que podem ser prevenidas. Então a gente viu isso em aula, a gente viu a atuação do farmacêutico dentro desse âmbito de pesquisa, né? Que não é só pesquisar a utilização dos medicamentos, a gente também tem que fazer toda a parte de farmácia clínica, atenção farmacêutica, para orientar aquela população em relação ao uso correto desses medicamentos, a fim de evitar e prevenir esses erros. Então, a letra C seria a resposta para essa questão. Próxima questão, que fala sobre as fases da pesquisa clínica. Eu perguntei em qual das fases, né, a gente vai avaliar os fatores toxicinéticos e toxodinâmicos das substâncias a serem testadas. A gente lembra que são 5 fases, né, em relação às pesquisas clínicas. E aí, qual das fases a gente vê essa questão dos fatores toxicinéticos e toxodinâmicos? Se você marcou a letra D, você acertou. Então, a primeira fase é avaliar essa questão dos fatores toxicinéticos e toxodinâmicos. Então, essa questão estava muito fácil. Vamos embora. Nessa questão, algumas pessoas também tiveram algumas dúvidas em relação à interpretação, certo? Essa questão foi uma questão facílima. Quem errou ela, infelizmente, foi por falta de atenção de fato. Então, eu dei 2 sentenças e pedi para vocês analisarem e marcar a alternativa que estava correta, certo? Não era para marcar qual das afirmativas estavam corretas, era para marcar a alternativa correta. Então, a letra A, apenas a primeira está correta, a letra B, apenas a segunda está correta, a letra C, ambas estão corretas, letra D, ambas estão incorretas e letra E, apenas a segunda está incorreta. Então, se você marcou a letra D, ambas estão incorretas, você acertou. Por que, professor, ambas estão incorretas? Porque, pessoal, essas sentenças elas não falam exatamente sobre os RNMs, né? Ela dá assim uma misturada com os PRMs. Então, se a gente observar direitinho, no próprio slide tem dizendo, né, quais são os critérios para a gente avaliar RNM e quais são os critérios para a gente avaliar RMN. Então, ambas as sentenças estão misturadas, certo? Por isso, as duas estão incorretas, certo? Então, a alternativa correta seria que as duas estão incorretas. Deu para entender? Ótimo. Próxima questão é sobre o uso racional de medicamentos. Eu pedi para vocês assinalarem a alternativa correta. Então, se você marcou a letra A, você acertou. O incentivo das diversas propagandas de medicamentos, em alguns casos, tem gerado o uso desenfreado de medicamentos e esse processo gera na população base e estímulo para a automedicação. Isso a gente discutiu em aula, né? Eu falei bastante, então toda aula eu costumava comentar, né, sobre essa questão da propaganda de medicamentos e nessa utilização de forma inconsciente,
certo? Ou incoerente, desculpa. Essa seria a palavra certa, certo? Duas questões aqui nesse slide, então, a primeira é sobre a dispensação adequada do medicamento dentro da Política Nacional de Medicamentos, tem como objetivo trazer benefício aos pacientes, bem como orientá-los, seria verdadeiro ou falso? Vamos ver? Verdadeiro, muito bem. Então, a letra A essa frase está verdadeira. Então, a dispensação adequada do medicamento dentro da Política Nacional de Medicamentos, ela tem realmente esse objetivo de trazer benefícios ao paciente, certo? Vamos para a segunda. Né? Em relação ao erro de medicação, podemos considerá-lo qualquer resposta danosa a uma droga que ocorre nas doses usuais para profilaxia terapêutica, tratamento ou para modificação da função fisiológica, verdadeiro ou falso? Se você acertou, se você marcou na realidade falso, você acertou. Essa questão, gente, algumas pessoas também se confundiram, né? Essa determinação, essa terminologia está relacionada a outro tipo de problema e não a erro de medicação. Então, se você que errou tivesse observado no slide, você teria acertado, mas não observou, não prestou atenção e acabou perdendo uma questão facílima dessa. Então, a resposta seria falso, certo? Ela não está relacionada ao erro de medicamento, ela está relacionada a outro tipo de problema. Tudo bem assim? Então, vamos embora. Próxima questão. Marque a alternativa do método que é mais utilizado para notificar os efeitos indesejados a medicamentos. Essa questão é outra questão fácil que a gente viu na última aula sobre notificações em relação à Anvisa. Qual seria? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Exatamente. Oi, cadê? Letra B, certo? Saiu errado aqui, mas não tem nada não. Então, letra B seria a notificação que é utilizada para notificar os efeitos indesejáveis dos medicamentos. Então, a partir do momento que o médico, o farmacêutico, o enfermeiro, ele tem essa visualização desses efeitos indesejados, a gente vai fazer uma notificação espontânea à Anvisa, certo? Na segunda questão, eu trouxe para vocês, em relação ao consenso de Granada, né, que determinou alguns critérios, né, eu perguntei, certo, qual era a classificação que a gente poderia atrelar quando o paciente não utiliza o medicamento e apresenta um problema de saúde. E aí, se você marcou letra C, que fala sobre a necessidade, você acertou. A gente viu que dentro desses critérios a gente teria segurança, necessidade e efetividade. E dentro dessas a gente teria outras classificações. Então, qual era a classificação que se encaixava dentro do critério onde o paciente que não utiliza o medicamento apresenta um problema de saúde? Exatamente, sobre necessidade. Muito que bem. Então, na questão anterior, notificação espontânea, e nessa questão a gente atrela a necessidade. Ó, viu agora? Tranquilo. Próxima questão. Essa questão falava da talidomida. E aí eu quis saber, né, qual a alternativa que corresponde ao processo de envio das notificações naquela época que eu falei em aula em relação ao histórico das notificações. Então, se você marcou a letra C, você acertou. E aí as notificações, pessoal, só relembrando, elas tinham o intuito de alimentar uma base de dados com as informações auxiliando a fiscalização do mercado farmacêutico. Então lembra lá que os países eles mandavam para esse centro e esse centro divulgava para o resto do mundo. Hoje em dia ainda continua assim, só que de vez de ser poucos países, são todos os países do mundo fazendo essa notificação em relação a esses efeitos adversos, como a gente viu na sala de aula, certo? Próxima questão, essa questão, meu Deus do céu, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Eu perguntei o que seria o IGED. O IGED a gente viu em sala de aula também. E aí, gente, se você marcou a letra C, você acertou. O IGED é o cálculo do índice de global de erro de dispensação.
que é um dos erros que estão atrelados a essa questão da má utilização de medicamentos, que a gente viu também em sala de aula, certo? Em relação aos fatores de uso de drogas e abuso de medicamentos, durante a lactação, não podem ser levados em consideração quando for notificar a Anvisa sobre tal evento adverso. Então, eu quero saber se essa sentença seria verdadeira ou falsa. Então, se você marcou falso, você acertou, certo? O abuso de drogas durante a lactação, eles devem ser levados em consideração. Não só na lactação, mas em todos os ambientes. Tudo bem assim? Então, ótimo. Próxima questão. Em relação à interpretação dos estudos de utilização dos medicamentos, EUMs, quais desses cuidados não pertencem a esse tipo de estudo? Então, eu botei letra A, preço de medicamento, letra B, fatores de sociodemográficos, letra C, população, letra D, aquisição de medicamentos, letra E, fabricantes. Qual seria a resposta? Isso, muito que bem. Letra E, os fabricantes. Os fabricantes, a gente não tem esse cuidado em relação aos estudos de utilização de medicamentos. Os outros a gente precisa ter, mas em relação ao fabricante a gente não tem, certo? Os fabricantes eles estão em outra área, né, da farmacoepidemiologia, da farmácia, que a gente precisa avaliar, certo? Próxima questão, julgue a sentença abaixo. A prescrição do paciente só pode ser alterada mediante a intervenção do farmacêutico, sem que ocorra um informe antes ao médico prescritor, pois podemos evitar um problema relacionado à utilização de medicamentos com mudança de tratamento farmacológico. E aí, essa sentença está verdadeira ou está falsa? Vamos ver? Está falsa. Muito que bem. Por quê? Porque a gente precisa informar o médico, sim, sobre esse tipo de problema. Como é que eu, como farmacêutico, vou resolver o problema daquela senhora, daquele senhor na farmácia, se eu não informo o médico que aquele medicamento está fazendo mal, que aquele medicamento não está fazendo efeito, que aquele medicamento está tendo uma certa interação medicamentosa com outros medicamentos, né? Eu não posso me meter na conduta do médico. Então eu tenho que alertá-lo, ó, fulano, né? Doutor é só quem tem doutorado, então, ó, fulano, tá acontecendo isso, isso e isso, né? Você pode dar a solução no seu parecer, sugerir outros medicamentos, e aí ele vai avaliar se realmente ele troca ou se ele continua com o tratamento, né? Vai depender muito do médico. Então, alguns médicos são muito de boas em relação a isso, mas tem outros que, né, são, enfim, vamos deixar para lá que é melhor. Vamos terminar de corrigir a prova. Próxima questão, né? Sobre os determinantes da quantidade e qualidade do consumo dos medicamentos, assinala a alternativa correta. Então, são 3 sentenças e eu quero saber qual dessas 3 está correta. Então, se vocês marcaram, né, a letra E, vocês acertaram. Então, todas essas alternativas estão corretas, certo? Então, a oferta de medicamentos disponível, a estrutura da prioridade do sistema de saúde e a promoção e informação dos medicamentos, pessoal, elas estão dentro, né, dos determinantes da quantidade e qualidade do consumo desses medicamentos nos estudos de farmacoepidemiologia. Tudo bem assim? Então, acertaram, né? Ótimo. Essa questão está muito fácil. Em si, a prova estava muito fácil. De fato. Pronto. Nessa questão aqui era a questão para vocês completarem e marcar a alternativa que completaria a alternativa. Então, dentro da classificação dos estudos de utilização de medicamentos, existem outros estudos, isso a gente viu em aula. Como visto em aula, responda a qual estudo se refere à afirmativa abaixo. Tananã, esse tipo permite avaliar a qualidade do uso dos medicamentos por parte da equipe da enfermagem e o cumprimento por parte do paciente a automedicação. Então, qual seria o estudo, né, que avalia essa questão da qualidade do uso de medicamentos? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Então, se você marcou letra B, você acertou. Então, o estudo de administração e uso, né, ele permite avaliar essa questão da qualidade do uso de medicamentos por parte da enfermagem e também por parte dos pacientes, certo? Então, marca aí.
Próxima questão, outra questão de verdadeiro e falso, né? Em relação ao uso racional de medicamentos, tem a ver com a dose certa na hora certa, independentemente se o medicamento está certo. Isso está verdadeiro ou falso? Muito bem, falso. Não é só a dose certa, a hora certa. O medicamento eles têm que estar certo, tá? Então, são 3 pilares, isso a gente viu em aula: dose certa, hora certa e medicamento certo. Não adianta eu fazer o horário certo, na dosagem certa, se o medicamento está errado. Um exemplo prático disso é a questão da utilização de medicamentos para hipertensão. Não adianta eu fazer o uso, a dose certa, na hora certa, e fazer um medicamento para outro problema de pressão arterial que eu tenho, né? Ou para outro problema cardiológico que eu tenho, se eu não estou fazendo errado. Não é aquele medicamento, é outro. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. A próxima questão é outra questão para completar, certo? Essa questão também está muito fácil. Então, o erro de medicação é qualquer, evitável que possa causar dano ao paciente ou levar a uma utilização dos medicamentos. Os erros podem ser de tipos gerais a saber: tananã, tananã e tananã. Então, qual das alternativas está correta? Então, se vocês marcaram a resposta da letra B, vocês acertaram. Então, o erro de medicação é qualquer evento evitável que possa causar dano ao paciente ou levar à utilização inapropriada dos medicamentos. Os erros de medicação podem ser de 3 tipos gerais a saber: prescrição, avaliação e armazenamento. Então, essas são as palavras que completariam a frase, certo? Em relação à classificação dos estudos de utilização de medicamentos, qual dos estudos abaixo está relacionado à comparação na compra tendenciosa de consumo de medicamentos? Isso a gente viu em aula. Qual a resposta? Isso, muito que bem. Letra D, estudo quantitativo de consumo. Esse tipo de estudo é que vai avaliar essa questão da tendenciosa de consumo em relação aos medicamentos na população. Próxima questão. Essa questão falava sobre a falha da farmacoterapia em relação aos problemas relacionados. E aí eu dei 3 sentenças para vocês julgarem qual dessas sentenças estariam corretas, certo? Então, se você marcou a letra B, você acertou. Apenas uma alternativa está correta e 2 estão erradas, certo? Então, gente, qual dessas alternativas estariam erradas e qual dessas alternativas estariam certas? Então, se vocês prestarem atenção de fato na aula, né, estudaram direitinho, vocês tinham acertado. Caso não, por falta de atenção, vocês erraram, certo? Então, a resposta seria: apenas uma alternativa está correta e 2 estão falsas. E a próxima questão é uma questão de verdadeiro ou falso, né, sobre as questões da farmacovigilância, para vocês responderem. Então, isso também estava contido na aula, muito fácil. Então, se você marcou a letra D, você acertou. Então, é verdadeiro quando eu digo que a farmacovigilância é definida como sendo um conjunto de atividades relacionadas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de qualquer evento adverso relacionado aos medicamentos. É falso quando diz que o evento adverso é definido como qualquer efeito prejudicial ou inesperado que seja, que se apresenta após a administração das doses, tá? É verdadeiro quando diz que um dos principais métodos de obtenção de informações relativas a reações adversas de medicamentos é a notificação voluntária ou espontânea. É verdadeiro quando eu digo os fatores de riscos associados à RAM estão relacionados apenas às situações que influenciam e alteram a homeostase do paciente. É verdadeiro. E eu digo que é falso quando, né, a farmacovigilância ela vem informar e educar apenas os acadêmicos de saúde sobre os riscos e os problemas associados ao uso de medicamentos. Então, essa seria falsa, que a farmacovigilância ela vem para alertar todo mundo, né, profissionais ou não. Então, a letra D seria a resposta que cabia mais em relação a essas sentenças. Certo? Deu para entender até aqui? Deu, né? Acertou muitas?
Ótimo, maravilhoso. Não vamos nos ver na final. E é isso, gente. Nossa revisão acabou. Espero que vocês tenham acertado o máximo possível de questões, né? E tirado uma nota muito boa. Para você que passou na disciplina, tirou uma nota massa, parabéns, certo? E para você que não conseguiu, né, chegar lá, parabéns também. A gente vai se ver na final, né? Não pense que você é uma pessoa fraca por ir para a final. Você é uma pessoa forte que esteve até o fim juntamente comigo no período, certo? Então, gente, muito obrigado. Boas festas para vocês. Juízo e a gente se vê no próximo período. Cheiro no coração de vocês e até lá. Tchau, tchau.